Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem o oferecimento da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, este é o plano. E também do Master Supermercados. Na hora de escolher os seus produtos para a sua alimentação, não deixe de dar uma passadinha no Master. O Master trabalha com uma linha completa de produtos fitness, diet, light, sem lactose e sem glúten. Então, para você fazer a manutenção da sua dieta, cuidar da sua saúde, Master Supermercados te dá uma mãozinha. E no programa de hoje nós vamos replicar uma live que foi realizada com a ANIL. E quem vai falar sobre destoxificação do organismo e também de jejum intermitente é o André Makiyama Hideki. Então, neste programa você vai ter dicas preciosas para aprender a fazer em casa de forma saudável, segura, a sua dieta, a sua desintoxicação do organismo, que é muito importante, principalmente nesta época do ano em que começa a mudar a estação. Vamos lá então? Para iniciar a destoxificação do organismo, devemos proceder de que forma? É o seguinte, gente, imagina a situação. Imagina um rio extremamente poluído, tá? Um tanque, por exemplo, um tanque totalmente poluído. E ali você encontra um peixe, vamos supor que você cria um peixe lá, né? E você encontra um peixe com um tumorzão, um câncer. Você sabe que os peixes também podem ter câncer, tá? O único peixe que não tem câncer é o tubarão. Mas todas as outras espécies de peixe, ele também pode ter câncer. Tá legal? Aí você encontrou teu peixinho de estimação ali naquele tanque que você estava criando, mas o tanque estava todo poluído, contaminado. E aí quando você encontrou seu peixe de estimação, ele está com um tumor daquele tamanho. Aí você pega e tira o peixe desse tanque, totalmente poluído. Você leva para o veterinário. Não sei se é um veterinário que cuida de peixe, é isso mesmo, Felipe? É, né? Veterinário. É, né? E aí o veterinário vai fazer uma cirurgia e consegue tirar o tumor, né, do peixe. Aí faz a incisão, a cirurgia vai muito bem e o peixe fica bom. E aí você vai devolver o peixe para esse mesmo tanque que está totalmente poluído. Não é verdade? O que vai acontecer com esse peixe? O que vai acontecer com esse peixe? Né? Ele vai voltar a ter o mesmo problema. Vocês concordam com isso? Né? Por quê? Porque o problema é o terreno onde ele se encontra, é o terreno biológico. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que limpar, despoluir, detoxificar o tanque, senão o peixe sempre vai continuar a ficar doente. Então, no nosso caso, acontece exatamente a mesma coisa. Vamos supor que uma mulher tenha um cisto na mama, né? Tenha nódulos lá no ovário, ou na tireoide, e aí a pessoa vai fazer uma cirurgia e tira o cisto, o nódulo da mama, da tireoide, do ovário. Tá? E aí você, ou então tirou um tumor do estômago, do intestino, que seja. Tirou, acabou com o câncer. Mas, se o seu terreno biológico estiver contaminado, e essa contaminação que levou o teu corpo a formar cistos, nódulos, vai voltar novamente a ter o problema. Da mesma forma que o peixe. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que limpar o nosso terreno biológico. Nós temos que limpar o terreno onde as nossas células, os nossos tecidos estão vivendo. Então, por isso que nós temos que fazer o quê? O detox. A destoxificação. O pessoal falava desintoxicação, mas hoje o termo que se usa mais é detoxificação ou destoxificação. Ambos estão corretos.
Tá legal? Então nós temos que fazer essa detoxificação, porque senão o que as nossas células estão num tanque poluído. Então ele está sujeito a todo tipo de doença, todo tipo de problema de saúde, não é isso? Então nós temos que fazer uma detoxificação do nosso terreno biológico. Por que nosso corpo está poluído? Pelo seguinte, gente, todo dia, nós comemos, nós bebemos, nós respiramos e sempre vai estar entrando alguma toxina, que seja da poluição, que seja dos alimentos contaminados, que seja pelos aditivos, que seja pelo defensivo agrícola, não é? Então ela está entrando, mas se a quantidade de toxina que nós colocamos, né, é pouca, o nosso corpo tem um mecanismo de detoxificar, de botar toda essa toxina para fora. Então aquilo que entra de toxina no nosso corpo, ela deveria sair também. Mas o problema é que atualmente, né, está entrando tanta toxina, porque toda a alimentação nossa é praticamente toda industrializada, processada, cheia de aditivos, de gordura trans, não é verdade? Né, de produtos químicos, de hormônios e tudo mais. E a quantidade é tanta que a capacidade do nosso corpo, né, dos rins, do fígado, sabe, do intestino, de botar para fora, não está dando conta. Tá? Porque se o nosso corpo tem uma capacidade de detoxificar 10, nós estamos colocando 20, 30, 40 toxinas. Então acaba acumulando no nosso corpo, e isso que está deixando o nosso terreno biológico extremamente contaminado, e isso que está trazendo problema. Tá? Então nós temos que fazer um detox. Como eliminar as toxinas do organismo? Existem diversos métodos, tá? Existem métodos que as pessoas fazem consumo alta dose de antioxidantes, de minerais, de vitaminas, megadose de vitaminas e minerais. É uma forma também, não é? O método que eu vou falar hoje, né, é o jejum. Né? O que é o jejum? É você ficar sem comer absolutamente nada. Tá? Aliás, você já ouviu falar de Jesus Cristo, você já ouviu falar de Buda, você já ouviu falar de Maomé, não viu? A única coisa que os três concordam plenamente, né, nenhum discorda, né, os três realmente concordam, é o jejum. Tanto Jesus Cristo, quanto Buda, quanto Maomé, eles faziam e sabiam da importância de jejuar, fazer o jejum para detoxificar. Tá? Então, hoje se fala muito em jejum intermitente, e o pessoal pensa que é modinha, é uma coisa nova que surgiu aí. Não, desde a época do Buda, do Jesus Cristo, né, Maomé, o pessoal já fazia o jejum, e os líderes espirituais todos fazem jejum. Tá? Inclusive, lá no Japão nós temos o professor Yamada, né? Toyofumi Yamada, que ele é o consultor do Comitê Olímpico Japonês, e ele é um dos maiores especialistas em jejum, em detoxificação por jejum. E todo atleta olímpico do Japão passa na mão dele e tem que fazer um detox antes das competições. Tá? Inclusive diversos artistas, aqueles lutadores de sumô também, quando ele se aposenta, sabe aquele lutador, aqueles gordão de 160, 200 quilos? Quando ele se aposenta, ele tem que passar por um processo de emagrecimento, porque se ele ficar com aquele corpão, ele morre, né? Então, o professor Toyofumi Yamada aplica jejum neles também, assim como artistas famosos assim, do Japão também. Tá? Então, Jesus Cristo, Buda e Maomé, todos concordavam e faziam, né, da importância do jejum. Falando em jejum, por que ele desintoxica rapidamente o organismo? Em 2016, ainda hoje tem pessoas que pensam que para manter saúde deve comer de 3 em 3 horas. Né? Você já ouviu falar disso, não é verdade? Né? Aquela história de comer de 3 em 3 horas para manter-se saudável, provavelmente foi criado pela indústria da barrinha de cereal. Né? Porque como as pessoas não têm condições de cozinhar de 3 em 3 horas, então vai acabar comendo o quê? A barrinha de cereal, não é? Mas em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina, né, o médico japonês, é o Dr. Osumi, ele provou que quanto mais tempo você fica sem comer, melhor para a tua saúde. Tá? Então, quando você fica sem comer, o que vai acontecer?
quando você fica sem comer, você fica, digamos, sem aquele combustível que você estava habituado a colocar no teu corpo, certo? Né? E quando começa a faltar combustível, o que o seu corpo vai fazer? Ele vai fazer o que a gente chama de autofagia. O que é autofagia? Então, seu corpo começa a comer as próprias células do seu corpo. Né? Então, começa a comer o seu próprio corpo. Só que, quando começa a comer as células do seu próprio corpo, eles começam comendo as células que estão fracas, velhas, defeituosas. Ou seja, né, essa autofagia começa a fazer uma limpeza no teu corpo. Só deixa as células saudáveis, que estão bem. Né? Então isso que vai acontecer. E aí o nosso corpo, né, como ela está toda intoxicada de gordura trans, de aditivos, de tudo que é porcaria, não é? Então, quando você faz jejum, o que vai acontecer? Né? Você vai parar de comer, certo? Então, o seu corpo, ao invés de botar para fora essa toxina que você está comendo no dia a dia, ele vai começar a tirar a toxina que você deixou acumulado, tá bom? Então aí vai começar a limpar aquilo que estava estocado no teu corpo, não aquilo do dia a dia, porque só para eliminar a toxina do dia a dia, o seu corpo já não está dando conta. Então, a partir do momento que você para de comer, pronto. Aí, opa, já não está vindo mais comida do estômago. Então, vamos limpar as toxinas que estão nas gorduras, por exemplo. Você sabe que a maior parte das toxinas, sabe onde elas se encontram? Nas gorduras. Porque é onde tem menos vascularização, né? É onde se encontra mais toxinas, tá? Por isso que, quando uma pessoa, por exemplo, muito obesa, tem muita gordura, começa a emagrecer, começa a sentir uma dor de cabeça, não é verdade? Por que acontece isso? Porque quando você começa a queimar aquela gordura, né, então aquela toxina que estava nesta gordura, ela volta para a corrente sanguínea. Então ela começa a circular pelo teu corpo. E aí o que acontece? É nessa hora que pode dar uma dor de cabeça. Então, se no jejum, né, se no detox começar a dar dor de cabeça, isso é um bom sinal. Tá legal? Então não é que está fazendo mal. Então não se preocupa com isso. Explique como funciona o nosso corpo. Bom, o nosso corpo, ela funciona mais ou menos assim. Nós temos o metabolismo, né? E esse metabolismo tem o metabolismo digestivo, né? Metabolismo da digestão, metabolismo da absorção e metabolismo da excreção. Tá? Então, quando você está comendo, então você vai ativar o teu metabolismo digestivo. Todo o seu corpo vai trabalhar para fazer a digestão. Ok? Assim que acabou a digestão, então todas as células do teu corpo vai se empenhar em absorver e aproveitar os nutrientes que você comeu. Depois é que depois é que o seu corpo vai trabalhar para excretar. Tá? Então nós temos esses três metabolismos: da digestão, da absorção e da excreção. Ok? Então quem come várias vezes durante o dia, então está toda hora digestão, absorção, excreção, digestão, né? Então o seu corpo está muito ocupado, tá ok? Quando você começa a fazer o jejum, né? E a Vivilene está escrevendo aí, certo? É muito importante beber bastante água, tá? Jejum não é não comer, mas tem que beber muita água. Muito, muito, muito bem. Tá legal, gente? Então, olha só. Quando você deixa de comer, né? Quando você deixa de comer, então o que o seu corpo vai fazer? Bom, ele não tem que fazer digestão, certo? Ele não tem que trabalhar na absorção. Então você vai deixar de lado o metabolismo digestivo, o metabolismo da absorção e vai dedicar integralmente na excreção. Então seu corpo, se você ficar em jejum total, o seu corpo vai ficar 24 horas botando toxina para fora. Então toda aquela toxina estava acumulada até aqui, ó, né? Então primeiro um dia de jejum total, pronto, diminuiu. 2 dias, 3 dias, 4 dias. De repente, se você ficar uns 15 dias sem comer nada, teu corpo vai ficar limpinho, limpinho. Vai eliminar toda a toxina do teu corpo. Legal, né? Certo? Mas olha só, ficar sem comer nada 24 horas não é fácil não, tá bom? Tem gente que consegue ficar 7 dias, 10 dias, 15 dias sem comer, né? Mas para quem não está habituado a fazer isso é muito difícil, tá bom? Mas esse é o processo, né? Então quando você fica sem comer, você vai dar oportunidade para
o seu corpo detoxificar mais do que normal, tá ok? E um detalhe, sempre que você faz um jejum, né, você vai dar um descanso para o teu aparelho digestivo, né? Algum dia da sua vida, você já deu um descanso para o teu aparelho digestivo? Para o teu estômago, por exemplo? Né? Para o teu intestino? Para o teu fígado? Né? Tem gente que está com 50, 60 anos e o estômago não pode trabalhar um dia sequer. Coitado do cara, você tem que dar um descanso para ele, tem que dar férias para ele. Tá bom? Então o jejum é importante também para recuperar todo o funcionamento do aparelho digestivo, na verdade de tudo. Tá legal? Então quando você deixa de comer, primeiro, então você vai ativar o metabolismo excretor, botar para fora, tá ok? Mas você não vai conseguir fazer esse jejum de 24 horas, tá bem? Porque você vai passar muita fome, no começo o pessoal vai ficar com dor de cabeça, uma série de coisas assim, né? Ok? E lembrando, novamente, a importância da água, ok? Então, comer não pode, mas beber pode. Quanto de água você tem que tomar? Tá? Me diz aí, quanto de água você acha que tem que tomar por dia? Enquanto isso, vou tomar um gole d'água aqui. Ó. Quando eu faço essa pergunta, gente, todo mundo responde assim. 2 litros por dia, não é? Olha, uma pessoa de 40 quilos não pode ser a mesma quantidade de uma pessoa de 80 quilos, correto? Então, eu sempre digo para as pessoas que, pelo menos, você deve multiplicar, né, o seu peso por 35 ml, tá bom? E aí você vai ter a quantidade de água que você tem que tomar por dia. Exatamente, a Priscila está escrevendo aí, muito bem, né? Então, se você tem 100 quilos, seria 3,5 litros de água por dia, tá bom? Então, se você tem 50 quilos, 1 litro 750, ok? Então, isso você deve tomar ao longo do dia, ok? Não adianta tomar, bom, então já que minha cota é 2 litros, vou tomar 2 litros logo de manhã. Não, você tem que tomar ao longo do dia, beleza? Tá? Bom, mas como eu estava falando, você não vai conseguir fazer esse detox de 24 horas, né? Nem um dia, nem 2, nem 3, tá? Quem sabe numa próxima etapa, talvez você consiga fazer isso. Então o que você vai fazer? Vai fazer o jejum intermitente, que é o que está todo mundo comentando aí hoje em dia. Estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já retornamos. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo.
Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, procure a Santa Mônica Imagem. O telefone para contato é 2107-0500 e também do Master Supermercados. O Master sempre preocupado com a sua alimentação. Trabalha com toda a linha de produtos Diet, Light, Fit, sem lactose e sem glúten. Então, na hora de cuidar da sua saúde, o Master te dá uma mãozinha. E no programa de hoje nós vamos replicar uma live que foi realizada com a ANIL. E quem vai falar sobre destoxificação do organismo e também de jejum intermitente é o André Makiyama Hideki. Vamos lá então? O que é o jejum intermitente? Você vai escolher 8 horas do seu dia e nessas 8 horas você vai comer, tá bom? E vai ficar 16 horas seguidas sem comer, tá bom? Então vamos supor que você não consegue ficar sem o seu jantar, não tem problema, tá bom? Então vamos lá. Se você jantou, vamos supor que você jantou às 8 da noite, tá legal? Então jantou às 8 da noite, então você vai ficar 16 horas sem comer. 16 horas então seria até o meio-dia, tá bom? Então se você gosta de jantar, vai jantar, vamos pular até as 8 horas. Você vai pular o café da manhã, vai ficar só na água, ok? E vai o quê? Almoçar ao meio-dia. Ah, mas eu não aguento ficar sem o café da manhã. Não tem problema, tá? Se você não consegue ficar sem o seu café da manhã, então aí você toma o café da manhã, digamos, às 7, né? Às 7 da manhã, e aí você conta 8 horas. Tá? Então, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Até as 15 horas você pode comer. Então você tomou café às 7, não tem problema. Vai almoçar meio-dia? Não tem problema. Aí você toma um lanche da tarde, alguma coisa assim, mas procure comer coisa saudável, tá certo? Até as 15 horas, porque aí nessas 8 horas é que você pode comer. Depois das 15, não pode comer mais nada, só água, tá legal? Só água, tá bom? O pessoal está me perguntando, e o chimarrão pode ir no lugar da água? Olha, água fervida, ela não substitui a água, tá bom? Então você pode tomar, mas não conta como água, tá bom? E inclusive, você tem que ter a certeza de que o chimarrão, né, realmente é de uma boa qualidade, que não tem nenhum tipo de defensivo, aquela coisa toda, tá legal? Então, gente, olha, se você vai escolher as 8 horas que você quer, tá bom? Nessas 8 horas você pode comer, ok? Café da manhã, almoça, lanche de tarde. Mas nessas 8 horas, enquanto você estiver fazendo esse jejum intermitente, o que você tem que fazer? Procura consumir alimentos saudáveis, tá bom? Nada de comer frituras com esses óleos, né? Óleos refinados de soja, de milho, girassol, canola, que é rico em ômega 6 e gordura trans, tá bom? Elimina essas coisas. Então, alimentos industrializados, processados, você procura eliminar, né, principalmente nesses dias. O ideal é eliminar para sempre, mas principalmente nesses dias de jejum intermitente, se você fizer isso, vai te ajudar muito, tá legal? Então procura de manhã. Ah, mas o que eu como de manhã então? Tá? Procura evitar o pão francês, a margarina, não é? Eu recomendo, sabe o quê? Gordura boa, ovos, né? Ovos cozidos de preferência, certo? Azeite, castanhas e frutas e água, ok? Nada de pão francês, margarina então nem pensar, ok? Leite nem pensar, leite, queijo nem pensar, tá bom? Então, aí, se você come gordura boa, tá? Ovos, castanhas, essas coisas, né? Isso, sabe que quando você come gordura, ela, diferentemente de quando você come carboidratos assim simples, pão branco, pão refinado, né, essas coisas, ela dá energia muito rápido, mas também dá fome muito rápido, sabe? Aí você fica com fome muito rápido. Então o que você tem que fazer, né?
procura comer gordura, porque quando você come gordura, ela demora mais, sabe? Então ela dura mais, a fome vai vir muito mais tarde, tá bom? Então é o que eu recomendo para vocês, tá legal? A tapioca é melhor do que o trigo, melhor do que o pão que tem o trigo, que tem o glúten. Você sabe que o glúten é extremamente inflamatório, né? Traz um monte de problema autoimune, um monte de coisa, tá bom? Mas se você tiver condições de optar, gordura boa seria melhor, gordura boa e frutas, tá legal? Bom, então você sabe o que você tem que comer, o que são gorduras, alimentos mais saudáveis. Então, nesse período, principalmente, faça alimentação saudável e escolhe as 8 horas para comer e 16 sem comer. Sempre como nós reforçamos, bastante água, ok? Bom, aí você vai conseguir, se conseguir ficar um dia por semana, você pode começar um dia por semana, já ajuda. Depois você passa 2 dias da semana, melhor. Depois você passa para 3 dias por semana. Aí você vai aumentando. Tá? Quando você sentir que está realmente, olha, estou limpo, você vai emagrecer, né? A glicemia vai cair, quem está com refluxo, azia vai melhorar, quem está com ácido úrico vai regular. Então tudo vai começar a melhorar. Tá? Se você conseguir zerar o seu corpo mesmo, eliminar toda a toxina do seu corpo, é o que nós chamamos de zerou o teu corpo. Virou o corpo de um bebê. Quando você consegue zerar o teu corpo, o seu corpo volta a ter a inteligência. O que é a inteligência do corpo? Se você pegar um bebê e der uma feijoada para o bebê, o que acontece com o bebê? Vai dar diarreia, vai botar tudo para fora, porque o corpo do bebê, ela é pura, ela é inteligente, ela sabe o que faz bem e o que não faz bem. Aquilo que não faz bem, ela bota tudo para fora. Nós não. Como nós já estamos acostumados com porcaria, a gente toma refrigerante, não dá diarreia nenhum. Come, né? Então, come de tudo que é porcaria e o nosso corpo aceita porque foi acostumando. Mas quando você consegue zerar o teu corpo, você que adorava tomar Coca-Cola, por exemplo, se você conseguir fazer um jejum e zerar, quando você for tomar Coca-Cola, seu corpo não vai aceitar. Você não vai gostar do sabor da Coca-Cola, por exemplo. Tá? Frituras com esses óleos refinados, você não vai gostar. Então o teu corpo fica inteligente. Então o teu corpo vai ficar mais seletivo também. Então quando você consegue fazer um detox e consegue zerar o teu corpo, aí você consegue ter, sabe? Então fica mais fácil de você seguir uma alimentação mais saudável. Como turbinar o jejum intermitente em 16 horas? Eu vou dar uma receita de como fazer com que esse jejum intermitente tenha um resultado como se fosse de um jejum total. Sabe como, gente? Né? Então você pode turbinar essas 16 horas de jejum. Como é que você turbina ela? Bom, inclusive a ajuda de suplementos é muito importante, né? Principalmente quem está intoxicado por metais, por aditivos químicos, defensivos agrícolas, assim, né? Se você usa, por exemplo, um suplemento como a clorela, já ouviu falar de clorela? Clorela, a pílula dos astronautas, ele tem um alto poder detox, inclusive de metais como cádmio, chumbo, mercúrio. Tanto é que ela ficou famosa depois que houve o acidente de Minamata no Japão. Aquele acidente na Baía de Minamata que despejou mercúrio, e a população de Minamata fica toda intoxicada de mercúrio, e aí foi utilizado a clorela para botar mercúrio para fora. Tá? Então, se você usar esse tipo de suplemento durante o jejum, vai turbinar mais ainda. Tá bom? Agora, lembrando que quando você for consumir a clorela, sempre tem que ter o dia na frente, tá? É dia clorela. Por que dia clorela? Porque esse é a clorela, que você vai perceber que tem uma letra N nos comprimidos. Ela é a única no Brasil que passou pelo processo Dyno-Mill, tá? Porque a clorela, ela tem uma fibra que envolve ela, que o nosso corpo não tem enzima para digerir fibra, né? Então ela tem que ser quebrada. E o processo que se usa nas clorelas normais, ela não chega, é o método de alta pressão que o pessoal fala, chega a 60%, 70% de quebra. Esse que tem um dia na frente, na verdade é Daia clorela, ela chega quase 100% por causa desse método Dyno-Mill, que é exclusividade dessa clorela que tem aqui no Brasil. Tá bom? Mas voltando aqui ao jejum. O seu corpo, para fazer esse detox, para botar essas toxinas para fora, ele precisa de muita o quê? Enzimas, tá bom? Enzimas. Essa enzima, então, na verdade, o nosso corpo produz, e ela vem também dos alimentos, e toda a reação bioquímica que acontece no nosso corpo, ela precisa de enzimas. Tá legal?
Então, como é que você pode turbinar ela? Você pode rechear o teu corpo de enzimas. De que jeito? Você já ouviu falar do suplemento Floranil? Pois é isso que você deveria usar durante o jejum. Jejum intermitente, né? Ou que seja o jejum total também. Para quem não conhece, eu vou mostrar para vocês. O Floranil é esse aqui, ó. Né? Aí vocês estão vendo de ponta cabeça, mas está escrito Floranil aqui, tá? Isso aqui é o segredo do professor Michio Kushi. Michio Kushi é o papa da macrobiótica moderna, que ele é baseado na macrobiótica, que selecionou 80 ingredientes, todos naturais, vegetais, orgânicos, né? Frutas, verduras, legumes, fitoterápicos, tudo, equilibrando nutricionalmente, energeticamente, ele fermentou tudo. Esse é um fermentado de 80 ingredientes. Então isso aqui é uma enzima pura, tanto é que isso aqui no Japão, ela é vendida com o nome de Kouso. Kouso é enzima em japonês. Tá? Então isso aqui vai ativar o seu corpo, o seu metabolismo, e vai turbinar o processo de detox. Então aqueles 16 horas que o seu corpo vai estar fazendo a detoxificação, né, o metabolismo excretor, vai excretar mais rápido. Tá? Então isso aqui vai turbinar. E um ponto muito importante, por onde que saem essas toxinas que o seu corpo está eliminando? Né? Sai pelo suor, pode sair um pouquinho também, mas principalmente pelo intestino. Tá? Então, o intestino, gente, é pelo intestino que os nutrientes entram, certo? Mas também é por ela que saem os resíduos. Tá? Então, ela vai sair junto com as suas fezes. Então, o intestino também tem que estar funcionando muito bem. E isso vai te ajudar muito também, tá? Porque isso aqui vai recuperar muito rápido a disbiose. Né? O que é disbiose? É o desequilíbrio da microbiota intestinal. São os micro-organismos que habitam o nosso intestino. São aproximadamente 100 trilhões. Que deveria estar equilibrado entre as benéficas, as maléficas, as oportunistas, mas que, por causa do estresse, da má alimentação, da radiação, dos aditivos químicos, do antibiótico, pronto, destrói tudo, não é? Então, aí as pessoas têm o quê? Tem asma, tem bronquite, pega virose, pega gripe, pega corona, muito fácil, né? Porque o sistema imune está no intestino, não é verdade? A autoimune começa no intestino, tá? A serotonina é produzida no intestino, a pele é reflexo do intestino. Então, isso também vai ajudar muito nesse sentido. Então, todo jejum que você fizer já vai ajudar muito no seu intestino. Tá legal? Agora, se você quiser turbinar e acelerar o processo, então pode recorrer a esse tipo de suplemento. Agora, sabe qual é a vantagem de usar isso aqui, gente? Tem gente que não vai aguentar ficar 16 horas sem comer. Cara, tem gente que passa 30 minutos e já está com fome. Está procurando, né? Tá procurando alguma coisa para comer. Então, se você sentir fome e não resistir, o que eu posso comer? Você deve comer algo que não interfira não necessite ativar o seu metabolismo digestivo. Porque se você comer e ativar o teu aparelho digestivo, todo aquele metabolismo excretor, ele interrompe. As suas células vão falar assim, para de varrer a casa, nós temos que fazer digestão, está entrando comida. Então você interrompe o detox. Para o quê? Para fazer a digestão. Então, o que você pode comer nessa hora? Né? Quando você não aguenta de fome, você pode comer alimentos que não precisa fazer digestão, que é isso aqui, ó, alimentos fermentados. Você já ouviu falar de misoshiro, né? Miso. Miso é a massa de soja fermentado, certo? Né? Então, por que aquilo é muito bom? E por que os japoneses tomam todos os dias? Porque aquilo já é fermentado e aquilo ajuda muito na digestão daquilo que você vai comer. Então isso também já é fermentado. Então quando você sentir muita fome, aqui está a sua solução. Você pode tomar isso aqui. É só abrir o picote aqui e pronto, tomou Floranil. Aí você vai matar a fome, né? Vai sentir mais saciedade e vai te dar energia, vai dar enzimas para turbinar o teu detox. Você vem falando, Hideki, seguidamente em Floranil. Como e quantos eu posso utilizar durante o dia? 3 por dia é uma quantidade muito boa para recuperar da desbiose,
né? Agora, se você sentir muita fome de 2 em 2 horas, pode tomando. Pode tomar 3, 4, 5, 10, não tem problema. Aliás, uma outra oportunidade, vou explicar para vocês. Tem gente que faz detox de 3 dias sem comer nada, só tomando Floranil. Esse é um método radical, mas o efeito é muito mais rápido também. Se você fizer o jejum intermitente sem suplemento nenhum, já vai ser muito bom. Tá? Agora, se você tiver dificuldade, a suplementação pode te ajudar. E, muito importante, ela vai turbinar. Então, esse jejum intermitente é como se você vai ter um resultado como se você estivesse fazendo um jejum total de 24 horas. O que vai perceber com isso? Você vai perceber que o teu corpo vai ficar mais leve, né? Quanto vai emagrecer? Olha, isso depende muito de pessoa para pessoa, mas não se preocupa muito em emagrecer durante o detox, tá? Algumas pessoas vão emagrecer pouco, alguns vão emagrecer muito. Tem gente que se assusta, nossa, emagreci tanto. Mas o mais importante é que a partir do momento que você fizer o detox, você vai estar preparado para fazer uma reeducação alimentar. Vai ficar mais fácil de você eliminar aqueles vícios que nós temos e começar a comer comidas mais saudáveis, sabe? Isso vai te ajudar muito, tá bom? Então a Floranil, ela primeiro vai corrigir a microbiota, vai ativar as enzimas, vai turbinar, né? E vai salvar você quando você tiver fome e estiver querendo fugir do seu jejum, tá? Então são alguns suplementos que eu recomendo e que vai te ajudar demais, tá? Se você fizer o exame da glicemia, né, da hemoglobina glicada, do ácido úrico, da proteína C reativa, né, da homocisteína, que são marcadores inflamatórios, se você começar a fazer esse jejum intermitente que seja, né, você vai perceber que as taxas vão melhorar bastante, tá bom? Então, nem que seja um dia por semana, começa assim, 2 dias por semana, 3, aí até que vai chegar um dia que, bom, vou fazer uma semana inteira, né, vou pegar uma semana do mês, também, então cada um vai criando o seu método, né, o mais conveniente dentro do seu estilo de vida. Tá bom? Mas o jejum, em qualquer situação, vai fazer muito bem. Não existe restrição para jejum, a não ser que a pessoa seja gestante, né? Tá bom? Está amamentando. Aí são coisas que tem que conversar junto com a sua nutricionista, com o seu médico. Tá legal, gente? O seu Itamar do Rio está perguntando se a Floranil pode causar ressecamento. De forma nenhuma, tá? Floranil não causa ressecamento, não. Ela, inclusive, vai ajudar. Mas como eu falei, né? Muito importante é tomar água, bastante água durante todo o dia, tá bom? Então 35 ml multiplicado pelo teu peso é a quantidade de água que você tem que tomar, tá? Se você tomar mais do que isso, ótimo, tá bom? A prática de exercício, olha, você vai se surpreender, mesmo você fazendo jejum, você pode praticar e você vai sentir muito bem, tá? Eu vou jogar tênis lá sem problema nenhum, em jejum. Não tem problema nenhum. Você, inclusive, vai sentir que o teu corpo está mais leve, tá? De toda forma, se você tiver Floranil, deixa elevado um Floranil lá. Se você achar que está meio com falta de energia, toma Floranil, tá? Ou então, isso fora do jejum, tá? Óleo de coco também é bom. Cápsula de óleo de coco é um outro recurso bem interessante para você. Tá legal? Deixa eu ver o que mais a pessoa está perguntando aqui. Suco de couve e ora pronobis no jejum. Olha, durante o jejum, né, só água, tá? Porque embora seja suco de coisas saudáveis, vai ter que ativar o metabolismo digestivo. E aí você vai interromper o metabolismo excretor, tá? Então fique só na água ou no fermentado, tá bom? Sopa de miso, por exemplo, ok? E não pode colocar nada no sopa de miso, tá? É só miso mesmo, tá bom? Então o pessoal tá falando aí, né? Aqui a pele, porque a pele é o reflexo do intestino, né, gente? Tá bom? Então, intestino bom, tá? É que vai refletir na tua pele, não tenha dúvida disso. Água com limão quebra o jejum? Olha, nesse período aí, fica só na água, tá bom? Nessas 16 horas. Depois você toma água com limão, tá bom? Procura não consumir nada que vai ativar o teu metabolismo digestivo, tá bom? Bota todo o teu corpo a trabalhar no detox, ok? O pessoal está perguntando, Floranil ajuda na insônia? Olha só, Floranil regula o intestino, a microbiota que produz a serotonina, e a serotonina é aquele hormônio do prazer, do bom humor, da alegria, da autoestima, né?
Mas a serotonina é que é matéria-prima para o teu corpo produzir a melatonina, que é o hormônio do repouso, né, do sono reparador. Então, nesse sentido, a Floranil pode ajudar sim, tá bom? A clorela pode ir no jejum? Toma fora do jejum, tá bom? Chá verde também fora do jejum, ok? Só Floranil e água durante esses 16 horas. Tá? E aí nas 8 horas aí você pode tomar chá, né, coisas que vão estimular também, vai ativar também. Tá bom? Mais alguma dúvida? Para quem ainda não sabe, olha só, então não esquece, né, Floranil você encontra nas nossas distribuidoras. Entra no nosso site lá, www.anil.com.br, e você vai encontrar todas as distribuidoras do Brasil. E aí, quem ainda não nos conhece, né, procura se informar lá, procura aquela mais conveniente para você, que os nossos representantes são todos muito bem treinados, sabe tudo sobre saúde também para te orientar. Tá legal? Agradecemos a participação de todos vocês no nosso programa Viver com Saúde e desejamos a todos vocês uma boa noite e uma boa semana. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Nova Farmácia Unimed, na Avenida Pedro Pinto de Souza. Mais saúde, mais genéricos, mais variedade. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, com teleentrega. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.